Olá, galerinha do YouTube. Aqui é o professor Jardel Marques. Estou trazendo hoje para vocês mais uma videoaula de matemática para as turmas de oitavo ano. Pessoal, aqui nós temos a capa do nosso livro A Conquista da Matemática 2020, tá bom? E nós iremos resolver hoje uma atividade proposta deste livro. A atividade proposta vai estar lá na página 62, tá? Deixa eu voltar aqui, pessoal, da atividade Retomando o que Aprendeu, página 62, tá? Nós vamos resolver agora nesse vídeo da questão 9 até a questão 17, ok, pessoal? Então vamos lá. Nós temos o seguinte, na primeira questão, a 9 aqui, nós temos o seguinte: se um quadrado tem 7,7 centímetros de lado, a sua área é de... Então, pessoal, nós temos que o lado do quadrado, né? O lado deste quadrado vale 7,7 centímetros. Então, como um quadrado tem os quatro lados iguais, então esse outro lado também vai ser 7,7 centímetros. Então, pessoal, nós temos o seguinte, para encontrar a área do quadrado vai ser igual a lado vezes lado, né? Então, nós temos que lembrar disso. Então, pessoal, o lado vale 7, então igual 7,7 vezes 7,7, né? Fazendo essa multiplicação, nós iremos obter, vamos fazer aqui no canto, pessoal, 7,7 vezes 7,7. Nós temos o seguinte, 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 7, 49, com mais 4, 53. Quando eu for pegar esse 7 e multiplicar por ele em cima, vai dar esse mesmo resultado. Então, 9, 3 e 5. Ok, pessoal? Somando, nós iremos obter abaixo 9. 9, 3 com mais 9 são 12. Vai 1. 1 com mais 5, 6. 6 mais 3, 9 e 5. Então, pessoal, se vocês observarem, aqui nós temos duas casas depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. Então, na resposta, nós andamos duas casas. 59,29 centímetros quadrados. Pronto, pessoal. Encontramos a resposta da questão 9. 59,29 centímetro quadrado, letra B. Ok, pessoal? Então vamos à questão 10. Na questão 10, nós temos o seguinte. Sabe-se que a área de um terreno quadrado é 1000, colocar aqui, pessoal, ó, 1764 metros quadrados. Então, qual é o perímetro desse terreno, pessoal? O perímetro, já que o terreno nós não sabemos o valor do lado, né? Já que é um terreno quadrado, todos os lados são iguais, então nós temos o seguinte: perímetro, tá aqui perímetro P, tá bom? Aí nós temos o seguinte: o perímetro é a soma dos lados, né, pessoal? Vai ser lado mais lado mais lado mais lado. Então nós temos lado mais lado mais lado mais lado. Então nós temos aqui o perímetro vai ser o que, pessoal? 4 lados. Um lado mais outro lado. Então dá igual a 4 lados. 4 vezes o lado. Então agora vamos encontrar aqui o lado, pessoal. Nós sabemos o seguinte. A área de um quadrado, ela é o que? Ela é lado vezes lado. Ou L ao quadrado. Então nós temos o seguinte. Substituindo, nós temos que a área, ele falou que vale 1764. Então, 1764. Isso tudo é igual a lado vezes lado, é L ao quadrado. Então, nós podemos dizer que L ao quadrado é igual a 1764, tá bom? Então, nós temos que L vai ser igual, pessoal, a raiz quadrada de 1764. Ok? Logo, o lado vai ser igual. Tirando a raiz de 1764, pessoal, nós vamos ter o seguinte. Vamos lá, vamos observar. A raiz quadrada de um número significa o quê? Que este número elevado ao quadrado vai dar igual a esse valor que está dentro da raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 25
seriam 5. Por quê, pessoal? 5 vezes 5 ao quadrado, né, dá igual a 25, que é 5 vezes 5. Então, deixa eu fazer aqui para vocês, pessoal. Então, nós sabemos o seguinte. Olha, vamos calcular da seguinte maneira. 10 ao quadrado vale 100, que é 10 vezes 10. Então, a raiz quadrada de 100 vale 10. 20 ao quadrado vale 20 vezes 20, 400. Então, a raiz quadrada de 400 é 20. 30 ao quadrado vale 900, que é 30 vezes 30, né, pessoal? 3 vezes 3, 9. 40 ao quadrado vai ser o quê? 4 vezes 4, 16 e 2 zeros, então 1.600. Tá? Então, a raiz quadrada de 1.600 vale 40. 50 ao quadrado vale 2.500, né? 5 vezes 5, 25 e 2 zeros, 2.500. Então, pessoal, nós temos o seguinte, nós queremos saber a raiz quadrada de 1.764. Então, pessoal, 1.764 está entre 1.600 e 2.500. Tá? Então, está mais próximo de quem? De 1.600. Então, está entre 40 e 50. Qual o número, pessoal? 41 vezes 41, nós sabemos que não vai dar 1.764. Por quê, pessoal? 41 vezes 41, ó, só aqui, eu vou fazer aqui, ó. 41 vezes 41, nós vamos ter 1 vezes 1 fica 1. Então, esse número termina em 1. E aqui termina em 4, pessoal. Então, não pode ser 41. 42, será que pode ser? Eu acho que pode. Vamos ver aqui. 42 vezes 42. Vamos lá, pessoal. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 4 é 8. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 4, 16. Então, nós temos aqui, ó, 4. 8 mais 8, 16. Vai 1. 1 mais 6, 7. E abaixo 1, 1.764. Exatamente, tá, pessoal? Então, a raiz quadrada de 1.764 vai ser igual a 42. 42 o que, pessoal? Metros. Pronto. Então, agora nós encontramos o lado do quadrado, que é 42 metros. Ok? Agora, pessoal, está faltando o quê? Está faltando o perímetro, que é o que ele pede na questão. Qual é o perímetro desse terreno? Então, o perímetro vai ser 4 vezes o lado. Então, perímetro, está aqui de azul, pessoal. Perímetro vai ser igual a 4 vezes o lado. O lado é 42, ó. Então, 4 vezes 42, nós vamos ter, fazer aqui, pessoal, 42 vezes 4. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 4, 16. Então, fica 168 metros. Então, este é o perímetro, tá bom? Perímetro do nosso terreno. Então, 168 metros, letra B. Ok, pessoal? Vamos para a questão 11. Na questão 11, nós temos o seguinte. Os números x e y representam, respectivamente, as raízes quadradas exatas dos números. Então, ele diz que o x é igual à raiz quadrada de 51, 51,84. E ele fala que o y é igual à raiz quadrada de 40, raiz quadrada de 40,96. Então, pessoal, com o auxílio de uma calculadora, então vamos utilizar aqui uma calculadora, tá bom? O x vai ser igual, à raiz quadrada de 51,84 dá igual a 7,2, tá bom? E a raiz quadrada de 40,96, deixa eu fazer, 40,96 dá igual a 6,4. Pronto, pessoal. Aí ele quer na questão x menos o y, tá? Então, x menos o y vai ser igual. Vamos colocar aqui de outra cor. 7,2, ó. 7,2 menos 6,4. Então, pessoal, observem. Eu tenho R$ 7,20 e tiro 6,40. Eu vou ficar com 80 centavos. 0,8. Tá? Que no nosso caso é a letra D. Ok, pessoal? Então, resolvido a questão
11 ou 11ª questão. Na questão 12, 12ª questão, nós temos o seguinte: dos números a seguir, qual deles é quadrado perfeito? Então, pessoal, esses números menores é fácil observar se eles são quadrado perfeito ou não. Por exemplo, o 151, vamos ver se ele é um quadrado perfeito? A gente poderia fazer fatorando, tá certo, pessoal? Poderia fazer fatorando. 151 ele é um número primo, então não é um quadrado perfeito. Mas vamos fazer aqui, ó. 10 ao quadrado vale o que, pessoal? 10 vezes 10, que é 100, né? 10 vezes 10, 100. 11 ao quadrado vale o que, pessoal? 11 vezes 11, que é 121. 12 ao quadrado fica 12 vezes 12, que é 144. E 13 ao quadrado fica o que, pessoal? 13 vezes 13, que é 169. Ok? Então aqui nós temos 151. Então não é um número quadrado perfeito. Tá? Os quadrados perfeitos seriam 169, 144, 121. Então neste caso, letra A não é. A letra B, será que é um quadrado perfeito, pessoal? Nós temos o seguinte: 20 ao quadrado, ó, deixa eu fazer aqui. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. Tá? 21 ao quadrado, pessoal, fica o quê? 21 vezes 21, que dá igual a 441. E 22 ao quadrado, fica o quê, pessoal? 22 vezes 22, que dá igual a 484. Se vocês observarem, passou de 483. Então, o 484 ele é um quadrado perfeito, e o 441 sim, mas o 453 não é um quadrado perfeito, ok? Agora, para encontrar aqui, pessoal, esse outro, nós podemos dizer, pessoal, que isso aqui pode ser escrito, ó, 20,44 seria tirando a vírgula desse número, fica 2044 dividido para 100, tá bom? Aí, para saber se ele é um quadrado perfeito, é só ver se tem um número que multiplicado com ele mesmo dê igual a 2044. Nós podemos fazer, pessoal, fatorando, tá? Pode ser feito fatorando. Fazer ele aqui, ó. Vamos fazer ele aqui. Letra D, né? Letra D, vamos fazer letra D. Que nós, opa, letra D não, letra C. Deixa eu tirar aqui, pessoal. Que é a letra C. Então nós temos 2044, vamos fatorar. 2044, se eu dividir por 2, dá 1022. Se nós dividirmos por 2 de novo, dá 511. Não dá mais para dividir por 12, mas dá para dividir por 7. Deixa eu ver, pessoal. 511 dividido por 7 fica 73. 73, pessoal, é um número primo, então só pode ser dividido por ele mesmo. 73 dividido por 73 vale 1. Então, pessoal, esse número ficou o quê? 2 ao quadrado vezes 7 vezes 73. Observem que os expoentes, para ser um quadrado perfeito, os expoentes têm que ser todos pares. Neste caso aqui nós temos um expoente 1 e um expoente 1. Então, nesse caso, não é um quadrado perfeito, também não é, tá bom? Aí nós temos aqui 24.964. Vamos fazer por esse mesmo método, pessoal. Aqui, ó. Tá bom? Esse mesmo método. Aí nós temos o seguinte. Deixa eu ajeitar isso aqui que tá torto. Coisa feia. Pronto, pessoal, ó. Aqui nós temos o seguinte. Letra D. Na letra D nós temos 24.964. Então, pessoal, dividindo por 2, já que é um número par, 24.964 dividido por 2 dá 12.000, ó, dividido por 2, 12.482. Se eu dividir por 2 de novo, já que é par, nós iremos ter 6.241.
Pessoal, aí quando chegar aqui, nós vamos dividir por um número primo, né? Eu fui testando número por número. O número que dá certo é o 79, tá? Dividido por 79. Se eu dividir por 79, que é um número primo, vai dar igual a 79. Sobrou 79, divide por 79 de novo, né, pessoal? Então vai ficar o que? Vai ficar 79 dividido por 79 vale 1. Então aqui nós ficamos com 2 elevado ao quadrado vezes 79 elevado ao quadrado. Ok, pessoal? Então nós temos o seguinte. Nós temos todos os números elevados a um expoente par. Significa que ele é um número quadrado perfeito. Tá? Então a resposta correta é a letra D. Se nós formos fazer com a letra E, iremos observar que ele não vai dar correto, ok? Vamos à questão, a 13ª questão, pessoal. Na 13ª questão, nós temos o seguinte. O valor aproximado com uma casa decimal da raiz quadrada de 10. Então, pessoal, raiz quadrada de 10 com uma casa aproximada, ele vai ser mais ou menos quem, pessoal? Raiz quadrada de 10 está entre raiz quadrada de 9, que vale 3, e raiz quadrada de 16, que vale 4, né, pessoal? 4 vezes 4, 16. Então, vai ser o quê? 3, algo. Tá? Ele está mais próximo de 9 ou de 16? Nós observamos, a raiz quadrada de 10 fica próximo de 9, né? Então, vamos pensar primeiro com 3,1, pessoal. 3,1 vezes 3,1. Vamos fazer. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes 3 é 9. Pronto, pessoal. Aqui nós temos 1, 3 mais 3, 6 e abaixo 9. Duas casas depois da vírgula, então aqui a gente anda duas casas, 9,61. Beleza, pessoal, deu 9,61, perto de 10. Vamos ver 3,2. Vamos lá. 3,2 vezes 3,2. Vamos usar aqui uma outra cor, pessoal. Vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 3, 9. Então, nós temos o seguinte. Multiplicando, né? Nós temos aqui somando, 4. 6 mais 6 é 12. Vai 1. 1 mais 9 é 10. Então, duas casas depois da vírgula fica 10,24. Então, pessoal, 3,2 já não pode ser porque passou de 10, tá? Então, nós iremos ficar com 3,1. Então, a resposta correta é 3,1. Ok? 3,3 vai dar maior e 3,4 também vai dar maior. Então, o item correto é o item D. Vamos à questão, a 14ª questão, pessoal. Todo número cuja representação decimal é infinita, e não periódica. Então, pessoal, é infinita e não tem um fim. Aí vocês têm que estar atentos a isso. E não tem um fim, não periódica. Ele vai ser um número o quê, pessoal? Se é infinita e não tem um fim, ele vai ser um número irracional, tá bom? Vai ser um número irracional, infinito sem fim. Se ele tivesse assim, sem repetição, é infinito sem um número se repetindo. Se ele tivesse um número se repetindo, ele já não seria irracional, ele seria um número racional. Ok? 14ª questão, letra E. 15ª questão, nós temos o seguinte. A representação decimal de um número pode ser finita, finita, aí observem, pessoal, finita, deixa eu colocar aqui uma outra cor, pode ser finita, ela pode ser infinita e periódica, ou ela pode ser ainda infinita e não periódica, tá bom, pessoal? Então pode ser desses três casos. Então nós temos o seguinte, escreva qual é o caso de cada um dos números. Aí, se nós pegarmos 27 e dividir para 6, pessoal, vamos fazer aqui, letra A, 27 dividido para 6. Nós temos 27 dividido para 6, cabe 4 vezes, né? 4 vezes 6, 24. Para chegar em 27, faltam 3. Tá, pessoal?
3 é menor do que o 6, o que é que nós faremos? Colocamos um 0 e vírgula na resposta. Então, ficou 30 dividido para 6, fica 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Então, ficou 4,5. Então, significa que essa representação decimal, ela é finita. Tá bom, pessoal? Vocês podem ver, ó, finita, tem um fim. Tá? Na letra B, pessoal, aqui nós temos na letra B o seguinte. Olha, na letra B nós temos 0,23 com uma barra em cima. Significa o que, pessoal? Que este número vai repetir o 23. Então, é 0,23, 23, tá? Então, significa que ela não tem fim, tá? Tem infinitas casas decimais, mas tem alguém se repetindo, tá? Então, ela é infinita e periódica, tem um período que se repete. Então, infinita, periódica, tem um período se repetindo, tá bom? E na letra C, pessoal, na letra C nós podemos observar o seguinte: raiz quadrada de 2. Vamos usar aqui a calculadora. Raiz quadrada de 2 vai dar igual, pessoal. Raiz quadrada de 2 é igual a 1,42. Opa, 42 não, pessoal. 41, tá? 42, 13, 50, 562. Tá bom, pessoal? 562. E aqui não para. Então ele é um número que tem infinitas casas decimais e não tem período, não tem nenhum número que se repita. 41, 42, 13, 5, 6, 2, então não tem nada de se repetindo. Então é infinito, tá? Tem infinitas casas decimais e não periódica, não tem alguém se repetindo, tá bom? Então, neste caso, quando tem infinitas casas decimais e não tem nada se repetindo, a gente diz que isso aqui é um número irracional, tá? Um número irracional. Aí, para a próxima questão, é a questão 16ª. Pessoal, na questão 16ª, nós temos o seguinte. Ele pede, observe os números a seguir e responda as questões. Aí ele diz, na letra A, alguns desses números pertencem ao conjunto dos números naturais. Quais são os números naturais, pessoal? Vocês têm que lembrarem. É o 0, é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, tá? Aquele que vem naturalmente. Então, qual é desses que pertence aos naturais? Tem sim, pessoal. Quem é? 49 dividido por 7. Por quê? 49 dividido por 7 vale 7. Tá? Então, 7 é um número natural. Na letra B, pessoal, quais números pertencem ao conjunto dos números inteiros? Os números inteiros, pessoal, vão ser todos os naturais mais os seus negativos, tá bom? Então, aqui nós temos 49 dividido por 7 é um inteiro também. E o menos 97, ó, pessoal. Menos 97 também é um inteiro, tá? E na letra C ele pergunta quais números são irracionais, pessoal. Os números irracionais são aqueles que têm infinitas casas decimais e não se repete. Então, neste caso aqui nós só temos menos raiz quadrada de 3, tá bom? E na letra D ele pergunta quais números são reais, mas não são racionais, pessoal. Então, os números que são reais e não são racionais é os irracionais, né, pessoal? Então, sobrou o que? Sobrou menos raiz de 3. Tá? E na letra E nós temos quais números são reais, mas não são irracionais, pessoal. Então, todos os outros números, né, pessoal? Então, tirou o número irracional aqui, o menos raiz de 3, sobrou 1,25 barra 49 sobre 7, menos 97 e 3 sobre 5, ok? Então, aí estão a resposta da questão 16. Na questão 17, nós temos o seguinte, pessoal. Qual é o menor número natural que devemos multiplicar pelo número 60 para que o produto seja um número quadrado perfeito? Então, pessoal, aqui nós podemos fazer o seguinte. Vamos fatorar aqui o 60, tá bom? Vamos fatorar ele.
o número 60. Pronto. Se nós dividirmos por 2, vai ficar 30. Se dividirmos por 2, vai ficar 15. E se dividirmos por 3, vai ficar 5. E por 5 vai ficar 1. Pronto, pessoal. O 60 vai ter essa expressão aqui, ó. Então, nós observem, o 2 aparece duas vezes, o 3 só uma vez e o 5 só uma vez. O expoente tem que ficar par, tá bom, pessoal? Então, quais seriam os números que eu poderia multiplicar aqui para tornar o 3 elevado a 2, né, para ficar par, e o 5 elevado a 2. Então, pessoal, nós temos que colocar mais um 3, ó, e temos que colocar mais um 5, porque quando a gente for fazer aqui, vai ficar o quê? 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, ó, e vezes 5 elevado a 2, os expoentes ficarem todos pares, que é para ele se tornar, ele ser um quadrado perfeito, tá bom? Então, neste caso, nós iremos ter que multiplicar por quem, pessoal? O menor número que nós temos que multiplicar é o 3 vezes 5. E 3 vezes 5 vale 15. Ok, pessoal? Vale 15. Então, neste caso, o produto que seja, para se tornar um quadrado perfeito, ele vai ter que ser multiplicado por 15. Alternativa D. Pessoal, espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu!